E aí, pessoal, tudo bem? Falar rapidamente aqui da declaração de suspeição do ex-ministro Moro e no processo, na anulação do processo, né, do triplex. Vou tentar falar sempre na ótica jurídica e abordo sim um pouco de questões de história, né, que são os focos que eu costumo dar. Não gosto de tratar de política, não conheço membros políticos, embora o tema tenha afetação política, né? Mas vamos lá. A declaração de suspeição ela é sempre tratada como exceção. Ela tem que ocorrer por amizade do julgador ou inimizade do julgador com uma das partes que estão no processo, né? Um dos polos, né? Ou o autor ou o réu. Por quê? Porque isso iria comprometer a imparcialidade do juiz nos atos praticados, inclusive o ato decisório. Né? Agora, a imparcialidade é a regra. A presunção é de imparcialidade do juiz. Portanto, ser parcial para ser declarado suspeito, há necessidade de prova, há necessidade de comprovação. Não pode ser simplesmente indícios, achismos, né? Tem que ser comprovado. A título de exemplos, meus alunos vão entender, é mais ou menos quando você faz a contradita de uma testemunha, ou seja, o juiz chama a testemunha, né, ela é apregoada, nessa hora o advogado fala, excelência, eu queria contraditar a testemunha. E aí o juiz pergunta, pois não, doutor, qual o motivo? Você tem que apresentar o motivo. Ah, porque ele é amigo próximo, ele tem dívida com fulano. Beleza, apresentou o motivo, o juiz volta-se para a testemunha, o que o senhor tem a declarar? Se ele disser, não, não tenho nada, não sei nem o que esse doutor aí está falando e tal, aí agora o advogado terá que provar que ele tem motivo suficiente para que aquela testemunha faça um depoimento deturpado por algum tipo de interesse. É mais ou menos a mesma situação, ou seja, aquele que diz que o juiz que é parcial, né, que ele é suspeito para atuar no processo, essa pessoa terá que demonstrar. Ou até o juiz tem a oportunidade de dizer, não, realmente, eu sou muito amigo, eu sou inimigo, quer dizer, algo do gênero. Né? Combater a corrupção e assumir esse papel com veemência não é suficiente para você declarar um juiz como suspeito. Muito bem. Não conheço o processo a fundo, nem conheço as tais gravações, as tais coisas que o ministro Gilmar Mendes, de forma até bastante desequilibrada, defendeu o seu ponto de vista. Né? Então eu não posso opinar sobre esse caso com alguma concretude, né, com robustez. Então eu estou tratando de forma acadêmica, né? Então, em termos acadêmicos, para você dizer que um juiz é suspeito, né, para você declarar a suspeição, você tem que dar a oportunidade do juiz se manifestar e a presunção é sempre de que ele é imparcial. Então, parece estranho que já na Suprema Corte, depois de passado esse tempo todo, alguém decida, via habeas corpus, pela parcialidade do ex-juiz Moro, suspensão e anulação do processo. E aí eu vou dizer por quê. Habeas corpus, não sei se é um instrumento jurídico adequado, mas de qualquer maneira, eu sou daqueles que defende que o processo não pode estar acima do próprio direito. E é o que está acontecendo, né? Mas muito bem. O habeas corpus ele é um instrumento, um remédio constitucional que está registrado na Constituição para garantir o direito de ir, vir e permanecer. Então, a liberdade de livre locomoção, né, seria basicamente esse o conceito. Então, toda prisão que fosse considerada abusiva, cabe o habeas corpus para debatê-la. Mas olha só, qual que é o objeto do habeas corpus? A prisão abusiva. Esse é o objeto. No processo penal, acabou-se, né, aceitando o habeas corpus para discutir outros temas. Por exemplo, destrancamento de recurso que não é aceito, outros temas. Inclusive, pode até ser discutida aí a possível parcialidade de um juiz, a suspeição, o pedido de suspeição. Pode ser pedido, mas olha só, pedido para libertar o réu. Então, o objeto é a libertação do réu. O objeto não é declaração de nulidade do processo nem de suspeição do juiz. Isso teria que ser analisado no momento onde o juiz pudesse se manifestar. Né? E o que me causa estranheza, sinceramente me causa estranheza, é a ideia de anular o processo. O processo não pode ser anulado.
O que fica anulado são os atos decisórios do juiz e o novo juiz nomeado para esse processo terá que analisar quais provas ele aproveita. Por exemplo, as provas que são documentais, ele pode aproveitar. Agora, depoimentos, ele pode entender que algumas partes podem ser aproveitadas, outras partes foram induzidas pelo juiz, por exemplo, ele pode entender isso, né? Anular o depoimento ou manter o depoimento, mas pedir para ouvir novamente. Pode acrescentar, quer dizer, agora o novo juiz passa a ser o novo, aspas, detentor da causa. Agora é ele que terá competências para decidir. Então também me causa estranheza dizer-se que o processo está anulado, né? E aí é estranho, porque o Brasil é um país estranho, isso eu não tenho a menor dúvida, gente. O país é um Brasil estranho. Me parece estranho estarmos comemorando isso como uma vitória da Constituição e das garantias constitucionais. Uma vitória da democracia. Eu não sei, sabe, gente? Eu sinceramente não sei. A minha opinião não é essa. Eu acho que é muito difícil você combater corrupção com as leis que os próprios corruptos fazem. Então, um juiz, um Ministério Público, nesse ato desafiador de combater a corrupção, em algum momento pode ocorrer dele praticar atos que não são tão, ou melhor, que acabam parecendo mais flexíveis que uma prática comum. Mas, vejam bem, provar corrupção, atuar contra os donos do poder, não é fácil. E o que nós estamos aplaudindo é a vitória da corrupção. É isso que nós estamos aplaudindo. Nós não estamos aplaudindo a vitória da democracia, não. Nós estamos aplaudindo a vitória da corrupção. Mas aí eu posso até entender, porque na verdade a democracia brasileira sempre foi corrupta, né? Então talvez a gente esteja, por tabela, né, comemorando a vitória da democracia corrupta do Brasil. Pode ser, porque a gente é corrupto há muito tempo, a gente homenageia corruptos, a gente põe medalhas em corruptos, a gente elege e reelege corruptos, a gente bate palma para corruptos. A gente é um país que não presta, sinceramente. Eu estou até desanimado com a nossa democracia. Sei que a gente não pode ter atos arbitrários, claro. Sei que tem que ser dada as oportunidades de defesa, claro. Mas olha, o fato do juiz ser declarado suspeito e anular-se todos os processos, não, todo o processo, né, não significa dizer que é uma vitória da democracia. Por quê? Porque, para mim, estamos comemorando a vitória de um corrupto. É isso que nós estamos fazendo. É triste. Bom, e aí eu queria dizer o seguinte, antes de encerrar, né? A justiça é cega e isso explica muita coisa. A justiça é cega e o Supremo Tribunal Federal é vesgo. Essa que é a verdade. E nós somos um povo mané. Isso é muito triste. Estava ouvindo a música do Tia Anastácia. Nasce mané, vive mané, morre mané. A minha geração foi a geração que acreditou no país, e eu estou falando no passado já. Não acredito mais. Eu quero dar uma mensagem de esperança, mas não estou conseguindo, gente. A minha geração foi a que acreditou no país. Então a gente não nasceu mané, mas estamos vivendo como mané. E eu estou achando que nós vamos morrer como mané. Não consigo entender o Supremo Tribunal Federal. Não consigo gostar dos ministros que atualmente ocupam as cadeiras do Supremo Tribunal Federal. Tomara que o Brasil mude, tomara que o Brasil vá em frente. Um abraço para todo mundo e rock and roll na cabeça.